Bom dia a todos. Hoje vou dar a estrutura das revoluções científicas de Thomas S. Kuhn. Eu espero que tenham passado bem as férias e agora vamos ao trabalho. Espero que a quarentena esteja a correr bem para todos. O que é importante é vocês perceberem que, embora nem todos vão fazer exame, há muitos alunos que vão fazer exame e, portanto, esta matéria tem que ficar dada, apesar dos exames virem a ser adiados, ou seja, os exames são só para julho, na primeira fase, e numa segunda fase em setembro. De qualquer maneira, é uma grande responsabilidade não darmos a matéria, portanto, eu peço a vossa colaboração para trabalharmos todos em conjunto e levarmos isto a bom porto. Sobretudo para os alunos que vão fazer exame, eu peço que vocês tenham muita atenção também aos exercícios que eu vos vou pedir, mas para já vou fazer uma breve apresentação do Thomas S. Kuhn e penso que depois vou pôr isto, vou pôr no YouTube e esta aula fica gravada para vocês poderem ver as vezes que forem precisas, está bem? Ora bem, vamos começar por ampliar aqui o quadro. E quem é que foi Thomas S. Kuhn? É um cientista contemporâneo de Karl Popper também, tinham visões distintas da ciência. Para Thomas S. Kuhn, a ciência era descontínua, exatamente a estrutura das revoluções científicas, o que significa é isso, é que a ciência é descontínua e avança por saltos, por revoluções científicas. Para Popper, ele tinha uma visão mais cumulativa, ou seja, mais contínua da evolução científica. O que é que diz então Thomas S. Kuhn? Comecemos pela noção de paradigma. O que é um paradigma? Um paradigma, todos estes tópicos que aqui estão são os tópicos de Thomas S. Kuhn que vocês devem conhecer. O paradigma, a incomensurabilidade do paradigma, que a gente já vai falar nisso, a ciência normal, a anomalia, a ciência extraordinária e a revolução científica. Ora bem, o que é um paradigma então? Um paradigma, como nós já uma ou outra vez referimos, é uma teoria ou um conjunto de teorias que formam uma visão do mundo e que diz o que é a ciência. Ou seja, a ciência é constituída por grupos ou conjuntos de teorias que congregam os conhecimentos que se vão fazendo ao longo do tempo, não é? Portanto, o paradigma podemos considerar que seja o atual heliocentrismo, que veio substituir o geocentrismo, que era um outro paradigma. E, portanto, o que o paradigma possui como aspectos fundamentais? Aspectos lógicos, não é? Sobretudo os aspectos matemáticos, porque quase todas as teorias envolvem uma quantificação e uma formulação matemática. É importante perceber que quando falamos de teorias elas estão sempre quantificadas, daí que seja o objetivo essencial da ciência é explicar matematicamente o mundo e para depois conseguir prever o comportamento do mesmo. Ora, metafísicos é como se concebe a realidade. Para Newton, a natureza é um conjunto de partículas sob a ação de forças. Metafísico no sentido em que é uma visão da realidade. Axiológicos têm a ver com a simplicidade e a coerência na forma como as teorias resumem a realidade. A palavra axiológico remete para a ética, normalmente. E aqui o que é que nós estamos a dizer? Tem a ver com a ética por parte dos cientistas, porque cada paradigma tem que ter determinadas características para que eles sejam aceitos pela comunidade científica. Os aspectos técnicos. O paradigma também reflete modelos de resolução dos problemas e promulga técnicas e métodos adequados de investigação. Ou seja, a teoria da evolução das espécies de Darwin possui uma manta de conceitos muito específicos que são específicos desse paradigma, não é? Portanto, são os aspectos técnicos que dizem respeito ao paradigma.
E depois há ainda os aspectos sociológicos que têm a ver com a aceitação por parte da comunidade científica. O defensor do paradigma tem sempre que apresentar uma visão do mundo de uma forma de tal maneira convincente e persuasiva que seja capaz de convencer a comunidade científica. A incomensurabilidade dos paradigmas, o que é que isto quer dizer? Significa que dois paradigmas são incomparáveis um com o outro, são duas visões antagónicas da realidade. Aqui fala do paradigma ptolomaico e do paradigma copernicano, que são paradigmas matemáticos, mas nós podemos citar como exemplo o paradigma do heliocentrismo versus o paradigma do geocentrismo. São dois paradigmas incomensuráveis, não se pode viver com eles da mesma maneira. Ora, o que é a ciência normal? A ciência normal é aquela na qual nós procedemos naturalmente quando um determinado paradigma é aceito pela comunidade científica e é aplicado em todos os momentos das investigações e se promove no ensino. O paradigma normal é de tal maneira normal que ele é aceito nas escolas, ele é dado nas escolas e, portanto, é em torno desse paradigma que nós funcionamos. Por exemplo, a ótica física diz-nos que a luz é composta por fotões, temos a ótica ondulatória, temos várias teorias sobre a ótica. Toda a pesquisa é condicionada por um determinado paradigma que reúne estas teorias sobre a ótica. Portanto, quando este paradigma é ou passa a ser ensinado nas escolas, é porque ele já é considerado uma ciência normal, ou seja, padronizada, é o que isso significa. Qual é que é o objetivo da ciência normal? É exatamente explicar os fenómenos, não é? Os fenómenos da natureza a partir de um paradigma já existente. O paradigma que é o paradigma da ciência normal, é o paradigma dominante, é aquele que explica todos os fenómenos que nós conhecemos. Os objetivos da ciência normal, para abreviar um bocadinho isto, significa que sempre que a ciência tem parte de um problema ou toma parte de um problema, tenta resolvê-lo como um enigma, como nós já falámos nisto, uma espécie de um puzzle, em que tenta encaixar os aspectos e estes aspectos são encaixados de acordo com o paradigma vigente. Qualquer problema que não é explicável ou que não é explicado pelo paradigma é suspenso até uma nova oportunidade. Já vamos ver que isto depois tem a ver com a ciência extraordinária. Ora bem, quando os fenómenos não se comportam de acordo com o paradigma, nós falamos então de anomalias, e estas anomalias significam os acontecimentos que não se processam de acordo com aquilo que é previsto pelo paradigma normal. Aqui dá o exemplo que é a descoberta do oxigênio, em que houve um momento em que uma única pessoa processou a descoberta. Ora, essa descoberta é um processo moroso e foi graças a essa descoberta que se pode hoje falar do uso do oxigênio. Vocês sabem que até agora, durante a pandemia, o que é mais importante é fornecer oxigênio às pessoas para poderem sobreviver. Mas isto significa o quê? Significa que este paradigma, para não nos perdermos nos aspectos mais técnicos, foi confrontado, o paradigma da ciência normal foi confrontado com esta anomalia da descoberta do oxigênio. O que é que acontece com o paradigma? Normalmente o paradigma funciona, havendo uma outra anomalia, nós podemos chamar exceções, mas se as anomalias começarem a tornar cada vez mais presentes e cada vez com mais força dentro do paradigma, então chega-se a um ponto em que se entra em crise do paradigma. Ou seja, nós podemos considerar, em termos científicos, o geocentrismo. O geocentrismo funcionava muito bem até uma determinada altura, até ao século XIV, XV, quando se começou a descobrir, porque começaram-se a construir os grandes laboratórios
de observatórios, não eram laboratórios, eram observatórios astronómicos em que se verificavam fenómenos tais como o movimento dos astros, que era uma coisa que não estava prevista no geocentrismo, a concepção de que o universo era infinito, que também não estava prevista no paradigma geocêntrico, e portanto cada vez foram descobertas mais anomalias dentro desse paradigma que levaram a que esse paradigma fosse posto em causa. Portanto, há um fracasso do paradigma dominante para resolver os próprios problemas e para explicar as novas teorias, porque vão aparecendo novas teorias. E a partir daí a comunidade científica começa a pôr em causa o paradigma e começa a haver uma pressão para se trabalhar no novo paradigma. Portanto, podemos considerar esse período em que ainda não temos a revolução científica, a chamada ciência extraordinária, que é uma suspensão da teoria. Os cientistas, perante uma anomalia, tentam a todo custo manter o paradigma. Quando isso não é possível, começa-se a pensar numa alternativa e aparece um novo paradigma, depois de se tornar aceito pela comunidade científica, se apresenta como ciência normal. Ora, a revolução científica, para nós terminarmos este aspecto, significa que, deixem-me só apagar isto, interromper, isso significa que quando nós temos revoluções científicas, elas exigem uma suspensão de um paradigma antigo por um novo paradigma que pode ser, como exemplo, o paradigma do heliocentrismo. O heliocentrismo veio substituir justamente o geocentrismo. Porquê? Porque havia tantas anomalias no geocentrismo que já não eram explicáveis à luz desse paradigma. E, portanto, nós podemos dizer que toda a teoria de Thomas S. Kuhn assenta sobre essa base, que é determinados conceitos, como nós já vimos, não é? Em que se suspende o paradigma anterior para dar origem a um novo paradigma, e esse novo paradigma será então o momento em que nós chamamos a revolução científica. E toda a ciência avança por meio de revoluções científicas. Portanto, eu não posso estabelecer aqui um gráfico, mas posso mais ou menos fazer com o meu dedo, como se fosse uma linha de gráfico. Temos uma determinada conjuntura que é a ciência normal, de repente começa a haver uma série de acontecimentos anómalos e, portanto, há um salto para um novo paradigma. E esse novo paradigma depois vai se tornar o paradigma normal, que é o da ciência normal. E, portanto, passa a haver um período de ciência normal que é explicável nas escolas, outra vez, que é utilizado pelos cientistas para explicar os fenómenos e, portanto, nós podemos dizer que esta é uma teoria descontínua da realidade e da visão do conhecimento, ao contrário de Popper, que assentava na ideia continuista do conhecimento, embora houvesse um momento em que o próprio senso comum era posto em causa pela racionalidade. Eu espero que vocês tenham percebido bem esta lição sobre o Thomas S. Kuhn. Nós vamos utilizar as aulas para pôr mais dúvidas, mas para já fica esta gravação, que assim não foi interrompida, vocês podem ver e podem rever, e podem a partir daqui construir as vossas próprias perguntas, as vossas próprias dúvidas para me porem. Portanto, eu vou interromper agora a gravação, vou pôr esta gravação no YouTube e, portanto, vou fornecer este link do YouTube para vocês depois poderem estudar assistindo a esta aula, está bem? Pronto, então até já.